Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. De uns tempos para cá, todos os anos, no final do mês de outubro, surgem nas ruas, nas escolas e nos pátios dos prédios de apartamentos grupos de bruxinhas, vampirinhos e pequenas múmias. É a comemoração pelas crianças do Halloween, festa importada que tem a televisão como uma grande divulgadora. No Ver TV de hoje, nós vamos falar sobre a presença dessa festa na TV e o espaço que a televisão dedica ao folclore brasileiro. Para isso, nós convidamos Mozart Benedito, jornalista e escritor, autor da coleção Mitologia Brasílica. Márcia Camargos, escritora, jornalista e historiadora. É curadora da obra de Monteiro Lobato e foi também coautora do livro Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia. E Oi, cartunista e ilustrador, autor, junto aqui com Mozart, da coleção Mitologia Brasílica. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos um pouco, não apenas sobre o Halloween, sobre o Saci, mas sobre como a televisão trata esses temas tão caros ao folclore mundial e nacional. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver algumas informações a mais sobre esse tema que nós vamos discutir hoje aqui no programa. Vamos ver. A origem do Dia das Bruxas está relacionada à festa de Samhain. Há mais de 2000 anos, os povos celtas celebravam, na noite de 31 de outubro, a passagem de ano e o começo do inverno. Segundo a mitologia, nesse dia era possível entrar em contato com os mortos. No século IX, na tentativa de acabar com os festejos pagãos, a comemoração foi absorvida pela cultura cristã, que criou no dia 1º de novembro o Dia de Todos os Santos. Surgiu daí o nome Halloween, derivado de All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. Desde a origem do Dia das Bruxas, as pessoas acreditavam que durante a noite de 31 de outubro, fantasmas, demônios e fadas ficavam vagando pelas ruas. Os celtas fantasiavam com peles e cabeças de animais abatidos para o inverno e davam leite e comida para acalmar os visitantes do além. Trocando as peles de animais por fantasias e o leite e a comida por doces, a celebração tornou-se popular em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Escócia e Inglaterra. No Brasil, a popularidade da festa também tem aumentado. Uma das responsáveis por esse crescimento é a TV. Desde os anos 1980, filmes e desenhos norte-americanos, exibidos na telinha, espalharam o costume por aqui. I got 5 pieces of candy. I got a chocolate bar. I got a quarter. I got a rock. Trick or treat! Atualmente, durante o Halloween, o tema permeia vários programas da TV aberta. Até a Turma da Mônica, que costumava valorizar os costumes nacionais, já entrou na onda do Dia das Bruxas. A festa também tem espaço em matérias jornalísticas, programas de humor e de variedades. Bota a molecada para ajudar, eles vão querer mais comer do que ajudar, muito mas bom. Você vai se divertir muito, ó. E vai fazendo as brincadeiras, depois você vai, pega o cérebro e no café da manhã... Que isso, Ana Mãe? Tu vai comer o cérebro? Ué, claro que eu vou. Ah, meu pai. Ah. Olha a situação. Na TV paga são exibidas maratonas de filmes de terror para os adultos. Os canais infantis fazem especiais sobre o Dia das Bruxas. Além disso, muitas produções nacionais também têm abordado o tema. No Fazendo a Festa de hoje, as princesas, os super-heróis e todos aqueles personagens fofinhos do universo infantil estão de folga. Então me conta da sua festa, que é uma festa de quê? De Halloween. De Halloween? Como é que é uma festa de Halloween cheia de bruxa? E trombei tipo fantasma. Mas você não tem medo? Isso é só de mentirinha. Influenciados pela programação televisiva, crianças e jovens brasileiros sabem cada vez mais sobre lobisomens e vampiros e menos sobre a Mula Sem Cabeça e o Saci. Obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo são cada vez mais raras.
Na TV pública, animações e curtas que valorizam o folclore nacional têm algum espaço, mas a produção ainda é pequena. Pensando na preservação do folclore nacional, um grupo de entusiastas da cultura popular criou a SOSACI, Sociedade dos Observadores do Saci. Entre suas bandeiras estão a adoção do dia 31 de outubro como o Dia do Saci e a comemoração do Halloween caipira. Na festa caipira, a abóbora deixa de ser enfeite e vira uma receita deliciosa. Mas isso é difícil de ver na TV. Por que será, hein, Márcia, que é tão difícil ver isso na TV? Bom, aí está bem claro, né, que a TV tem reforçado essa história do Halloween, que, aliás, é bom que seja dito, não tem mais nada a ver com aquela tradição celta. No próprios Estados Unidos e nesses outros países, virou um produto de consumo, algo comercial, assim, que perdeu aquela profundidade, aquela ligação com o passado ancestral. E aqui no Brasil, pouco espaço se dá para a nossa cultura, o nosso folclore, e daí a importância da gente relembrar o Saci e os seus amigos como uma questão de resistência cultural, porque nós não somos contra o Halloween, nem as bruxas, mas nós não gostamos dessa história de uma mão única, certo? Nós queremos exportar o Saci também. E queremos que o Saci vá para a Disney World, por que não? Já imaginou ter um Saci lá? Um Saci na Disney World. As crianças vão tanto para lá, né? Podiam reconhecer um conterrâneo, né? Com certeza, né? Então, quem dita a agenda da globalização, infelizmente, hoje ainda são os Estados Unidos. E eles exportam toda essa cultura, essas tradições, e a gente acaba engolindo aquilo sem fazer aquela deglutição, aquele movimento antropofágico que Oswaldo de Andrade, inclusive, propunha. Sim, vivemos num mundo globalizado, é claro que a gente tem essas trocas riquíssimas, mas nós temos que digerir esses elementos estrangeiros e produzir o nosso próprio repertório. É isso que a SOSACI defende. Muito bem. Moça, nós mostramos aqui no VT de abertura, a Márcia acabou também de reforçar isso, né? Que até as origens do Halloween vão sendo perdidas. As crianças brincam e não sabem, por exemplo, o que o VT mostrou aqui um pouco, né? Mas a mais, né? Você podia acrescentar um pouco mais sobre Então, hoje em dia, na própria Europa, o pessoal rejeita bravamente toda essa forma que se comemora o Halloween hoje em dia. Que, aliás, assim, por que a televisão comercial valoriza tanto? Porque é a segunda festa de mobilização de dinheiro nos Estados Unidos, só o Natal que ganha, nem Dia das Mães, essas coisas, lá não tem tanto. Então, é uma mobiliza festa comercial. Por quê? Por presente, brinquedo? Presente, fantasias, muita fantasia e aquelas festas grandiosas com promoção de brinquedos e tudo mais. Bom, mas aqui, na realidade, a festa lá, o dia 31 de outubro, que representava assim, o fim das colheitas, a perspectiva do inverno, a ausência do sol. Solstício, né? O solstício, né? Está fora de época. Solstício de inverno não é fora de época, mas eles achavam que era nessa época, eles achavam que nesse dia abria-se um portal entre o mundo dos mortos e dos vivos. E os mortos vinham buscar alguns vivos. Por isso que eles se mascaravam para não serem reconhecidos e acendiam grandes fogueiras para afugentar os maus espíritos. Uhum. Aí aconteceu, mas antes do cristianismo, os romanos chegaram lá no século I a.C., lá por volta de anos 54 a.C., os romanos já chegaram ali e introduziram uma deusa chamada Pomona, que era comemorada no mesmo dia, que era a deusa da colheita, da frutificação e tudo mais. Então eles juntaram as duas festas, Pomona, que é a deusa essa deusa romana, e as festas celtas. E aí que chegou o cristianismo depois, que incorporou essa coisa, cristianizou, como é Halloween, o Hallow é santo, alguma coisa assim, Halloween Hallow Ives, que é depois, véspera do Dia dos Santos. Então, e aí lá continuaram comemorando isso, só que quando foi para os Estados Unidos, se transformou totalmente. E as escolinhas de inglês começaram a trazer para cá. Isso é importante. Parece que quem trouxe mesmo foram os cursos de inglês. Os cursos de inglês. E a televisão
comercial, obviamente, para eles, tudo que vem de fora é uma maravilha, né? Então, tudo que é produzido aqui não presta, e tudo que vem de fora é uma maravilha, né? Oi, você tem aqui, nós temos aqui uma coleção de livros, duas coleções de livros, aliás, ilustradas pelo Oi. Oi, como é que é a receptividade de quem pela primeira vez vê das crianças, que pela primeira vez veem essas imagens, às vezes nunca viram, né? Então, a grande maioria das crianças hoje em dia conheceu o Saci através do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sim, que é a grande referência deles, e um pouco também do Saci do Ziraldo, que tem na televisão também, né? Os dois. Mas hoje em dia menos, eu não tenho visto mais nem o Saci do Ziraldo e menos o Saci na televisão via o sítio. O que acontece assim, o que a gente tem acompanhado, né, as crianças quando tomam contato com os livros que a gente escreve ou outros livros mesmo, é um encantamento. A gente sabe disso e os pais vêm dizer pra gente, nossa, olha, tá fazendo sucesso aquele seu livro, sempre quer que leia e comenta, e depois o que a gente percebe muito também, os pais dizendo, né, que eles começam a fazer brincadeiras de Saci. Então, por exemplo, sumiu alguma coisa, cadê lá a meia? Ih, pai, foi o Saci que sumiu e tal. Então eles incorporam isso. É uma coisa muito bonita e vem de volta uma tradição que sempre teve aqui no Brasil. Acho que essa coisa da identidade cultural, embora a televisão comercial, como o pessoal está falando, queira tirar, né, por uma questão de mercado, né, essa coisa está dentro da gente, essa coisa do imaginário pertence a gente e facilmente as crianças se identificam com isso. Então as brincadeiras, né, e de dizer, poxa vida, sumiu a meia, ou sumiu aquilo, ou queimou isso, queimou aquilo, ou azedou, não sei o quê, as crianças incorporam e começam a brincar com isso. Em relação ao Saci, né? Uhum. Os outros mitos são um pouco mais difíceis. O que a gente tem visto, assim, a questão da Yara, por exemplo, né? A gente ter das pessoas falar, poxa vida, tá poluído, aí como que a Yara vive nesse lugar, né? Uhum. Cada mito, eu queria que você explicasse, mas ao longo do programa, não precisa ser todos agora, você já falou do Saci, eu tô com a Yara aqui na mão. Cada mito desses tem um componente importante de defesa da natureza, né? De um aspecto da natureza. Embora o Saci não seja isso, mas a Yara... Também Claro, ele também, desculpe, ele é também o defensor da floresta. Todos eles. Com certeza. Agora, assim, a Yara é mais curioso ainda, né? A gente tem que obrigado a explicar o seguinte, a Yara é um mito importado. A Yara, ela é a sereia. O que acontece, né? Quando os brancos aqui chegaram, eles encontraram um ser, que é o Ipupiara, que vivia nas águas. Este sim, protetor das águas. Uhum. Para os brancos colonizadores, eles não entendiam bem o que estava acontecendo, entenderam que era a sereia. E passou a ser uma mulher, né? Houve essa transformação. Mas o propósito é o mesmo, ela continua sendo protetora das águas. Aqui para São Paulo ela faria um bom trabalho, né? Pô, mas então, o problema é uma estátua da Yara lá na Cantareira. O sonho da gente é ver uma Yara no Rio Tietê. Sim, então, mas ela precisa, para ela proteger os animais que ali vivem, essa a intenção dos mitos, né? Proteger os animais, ela precisa de água limpa. Esse é o problema. De água, antes de tudo. Primeiro de água, né? e água limpa. É para proteger os mananciais. Sim. Água. Márcia, como é que você vê isso em relação a essa história mais recente do país? Quer dizer, eu digo, no último século, esse processo de urbanização que foi trazendo as pessoas cada vez mais para as cidades e essa relação com o folclore. Ela, se não passar pelos meios de comunicação, fica um pouco difícil manter isso, não é? Fica, porque antes era aquela coisa assim, muito mais caseira, as pessoas em volta do fogo ali, da fogueira, conversando dentro de casa, sem televisão, né? Então, esses mitos eram mais presentes, e esse mito do Saci, que veio do Saci indígena, foi incorporado pelos negros, né, ex-escravos e tudo, eles eram ali, estavam sempre faziam parte da vida, né? Faziam parte da vida do cotidiano. E agora, na medida em que a TV entrou e domina a vida das pessoas praticamente, ela precisa agir como intermediária. E, na medida em que ela abraça os valores, como o Mozart falou, tudo que vem de fora,
é importante, tudo que vem de fora interessa e o que a gente produz não presta, né? Essa mentalidade ainda um pouco brasileira de colonizado que persiste, e se ela não faz essa mediação, a gente acaba perdendo essas raízes. Daí a importância de programas assim como o seu e do Sítio do Pica-Pau Amarelo e de tantos outros para trazer esse mito para as crianças, porque senão elas, é claro, elas vão ver esses enlatados norte-americanos e vão ficar encantadas, é uma coisa lúdica, gostosa, você não pode condenar. Então, tem que oferecer opções para a criança, como os livros, por exemplo, né, que o Oi e o Benedito fazem, produzem. Eu tenho esse meu livrinho também aqui, Nas Pegadas do Saci, porque não adianta só falar, você precisa oferecer o material. Só para encerrar agora, nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas faz um resuminho rápido do livro, que tem belas ilustrações do meu grande amigo Marcos Cartoon. Do Cartoon, as ilustrações muito bonitas. Fala justamente isso, né, da procura. Foi um dos primeiros livros assim que apareceram depois do Câmara Cascudo, do Lobato, e que conta como surgiu esse mito que era indígena, depois perdeu uma perna e adquiriu essa feição africana, né, de um negro africano, ganhou cachimbo, e ele atua também, como o Oi falou, essa história assim de perder as coisas. Então, sumir alguma coisa entre os escravos ali, foi o Saci que pegou, ou o negro fugião foi o Saci que levou. Ou seja, ele era usado como uma desculpa, assim, e um elemento de resistência, de resistência da brasilidade. Muito bem. Márcia, nós vamos continuar a conversa aqui com vocês três em um instante. O Ver TV faz um intervalo e volta já conversando aqui sobre o Halloween e o Saci na televisão brasileira. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a relação entre o Halloween e o folclore brasileiro na televisão. E nós estamos aqui com três integrantes e ativos participantes da SOSACI. Mas nós ouvimos o presidente da sociedade, a SOSACI, que é a Sociedade dos Observadores de Saci, que é o Mário Cândido da Silva Filho. Ele explica as razões por que o Dia do Saci é comemorado no dia 31 de outubro. Vamos ouvi-lo. E o dia 31 de outubro não é por acaso, ele foi escolhido porque havia, principalmente aqui em São Paulo, a crescente manifestação em torno do Halloween. E nós vimos, como eu tive a oportunidade de ver em São Luís do Paraitinga, visitando escolas da zona rural, vejam bem, escola da zona rural, onde professores e diretores da escola preparando a comemoração do dia do Halloween. E aquilo ficou muito estranho. Quando eu mesmo perguntava às crianças, né, o que era Halloween, é festa da bruxa, mas sim, mas o que é? E as crianças não sabiam o que era aquilo. E como essas crianças, muitos outros brasileiros que comemoram o dia do Halloween não sabem o que é Halloween. Inclusive nós mesmos procuramos explicar o que é Halloween na sua origem, não como ele é hoje, que se transformou numa festa comercial, etc. e tal. O Halloween ele teve uma origem séria e tem uma coisa muito séria. E isso nós temos também a oportunidade de explicar a crianças que não sabem o que é Halloween, mas comemoram, porque são levadas a isso, né? O que é Halloween e por que Halloween? Por que não o Saci, o Curupira, a Iara, o Boitatá, etc. Então o nosso trabalho é esse, estudar e divulgar os mitos e a mitologia brasileira. Bom, ele conta essa história da periferia de São Luís do Paraitinga, as crianças brincando. Vocês acham que, pelo menos lá, em algumas regiões do Brasil, dá para reverter? Esse processo está sendo revertido? Em vários lugares está. Está? Está, por exemplo, eu acho interessante, hoje em dia, se você pega qualquer livrinho, até nos programas comerciais de televisão, fala 31 de outubro é dia do Saci. Em vários lugares vão se criando espontaneamente lugares. Eu lembro de um lugar, eu lembro muito porque é terra do Drummond, Itabira. Lá tem um distrito chamado Ipoema, que é um belo nome, né, de distrito. Logo nós criamos a Saci em 2003. Em 2004, a diretora da escola lá, de uma escola, falou assim, agora mês de outubro nós vamos comemorar o Halloween, então vamos preparando os alunos.
Aí uma professora que soube, não sei como, que a gente tinha proposto dia 31 de outubro, dia do Saci, ela falou, não, mas por que o Halloween? Temos o Saci para comemorar. Aí ela falou, como? Aí explicou lá aos professores e tal, aí todo mundo topou. Aí prepararam, e hoje é uma festa tradicional em Ipoema. E várias escolas públicas e privadas, também nas escolas... Estão fazendo isso. Estão fazendo isso direto. Aqui em São Paulo mesmo, tem muitas escolas, tanto públicas quanto privadas, que estão comemorando o Dia do Saci. Não, inclusive, o Dia do Saci já se tornou um dia oficial na agenda mesmo de vários municípios, cidades, e ainda está tramitando no Senado, parece, para criar o Dia Nacional do Saci e seus amigos, mas isso já se tornou oficial. Agora, é interessante essa busca, né, pelos nossos mitos. Isso daí começou, a gente pode lembrar, Monteiro Lobato. Em 1917, ele estava ali passeando no Parque da Luz, que fica de frente à Pinacoteca do Estado, que é o parque público mais antigo de São Paulo, e ele, olhando ali, ele via aquelas estátuas de estrangeiras e olhou os anõezinhos nibelungos, né, todos vestidos assim de roupas de frio, de uma outra mitologia, de uma outra cultura completamente diferente. E ele falou, gente, aqui nós estamos de frente o Liceu de Artes e Ofícios, que era uma instituição formadora do gosto estético nacional. O liceu ficava ali onde hoje onde está a Pinacoteca do Estado. E ele disse, por que não? Então, estátuas de Saci, de Ara, Boitatá, o que seja, para justamente influenciar e fazer a gente tomar uma noção da riqueza do nosso folclore. Sendo que esses mitos todos, como a gente colocou aqui, são defensores da natureza, e hoje, no ambiente urbano, que o Brasil de Monteiro Lobato era agrário, rural, e hoje, né, totalmente urbanizado. Por que a gente não usa esses mitos como fatores, então, de preservação do meio ambiente? São mitos ecológicos. Eu nunca vi, existem hoje já várias campanhas meritórias de defesa do meio ambiente, né, de evitar a degradação ambiental. Eu nunca vi, salvo engano, nenhuma relação nessas campanhas com esses mitos que defendem o meio ambiente e que poderiam ser os grandes estimuladores para as crianças, né? Me parece que isso está nos mitos, né, na origem, mas não há essa relação ainda. E algumas escolas usam essas coleções nossas para fazer isso, e algumas escolas, mas são poucas. A gente gostaria muito que tivesse divulgado, assim, tudo quanto é escola, que todas as crianças possam entender isso. E a gente vê muito disso já também, mas não nas propagandas oficiais, é estranho isso. E precisaria ter mais material, né? Assim, um bom trabalho aí para o OID, então, produzir. Olha, vamos colocar mais dois mitos aqui, desenhados aqui pelo OI, para... O Curupira, OI, defende o que o Curupira? Então, o Curupira, ele é um dos mais importantes mitos, ele é realmente o defensor da floresta, ele faz um trabalho... Ele entra na mata profunda e vai vendo as árvores que estão com galhos podres ou com algum problema, ele vai batendo e não deixa que estas árvores venham a machucar os animais, né? Então, assim, ele tem esse trabalho de reconhecer o que está de bom ou ruim na mata. E ele faz isso em relação aos animais, porque se um galho pega... cair em cima de um bicho pode matar. Então, ele tem esse trabalho profundo, né, de ir dentro da mata e dentro da razão da existência deles. Eu gostaria de complementar, tem mais uma coisa também, que ele, assim como o caipora, eles castigam caçadores que caçam por prazer, não para se alimentar. Então, os índios, por aquele pessoa que mata elefante na África. Elefante. Não, foi leão, né? O tigre. Tem o leão e elefante. Mas o rei da Espanha matou um elefante. Também. Recentemente. O que mata, inclusive, fêmeas que acabaram de ter filhotes. Fêmeas amamentando. O Curupira cai em cima deles. Dá-lhe uma surra que o cara nunca mais esquece disso. Tanto que índio não matava... esses animais. Assim. Ou tem ele se transformava num pássaro, também o Saci faz isso, se transforma num pássaro, começa a atrair o caçador, atrair para longe, 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 até que ele fica totalmente perdido e morre de fome e sede no meio da mata. E o Boitatá? Então, o Boitatá, ele é protetor dos campos, já O Boitatá existia assim, quando aqui os brancos chegaram, eles perceberam que os índios tinham um medo incrível do boitatá, que é a cobra de fogo, né?
É protetor dos campos, seria o fogo-fato, né? O que é protetor? Porque o campo pega fogo muito rápido, muito fácil, né? Então, se você não tomar cuidado e não tiver um bom trabalho na hora que você for plantar, aquilo vira um desastre total, né? Agora, por incrível que pareça, é visto como uma cobra, né? Tem toda uma história muito bonita sobre isso, e uma cobra de fogo que vive na água, né? Maluco. E então, isso que você estava falando, essa riqueza toda, não só em relação à proteção do meio ambiente, que eles são protetores, mas todo esse imaginário, todo esse ciclo de história é riquíssimo, né? Então, falar do boitatá, quando você fala do boitatá, você pensa assim, pô, é uma cobra de fogo acompanhada de olhos, né? São centenas de olhos faiscantes. E que olhos são esses, né? São olhos de uma história, de um dilúvio. Olha, é loucura que essa cobra comeu os olhos, esses olhos vêm acompanhando esse bicho. Então, assim, são de uma riqueza do imaginário que é passado de geração a geração, e se nós não tomarmos isso com carinho, com cuidado, vai acabar desaparecendo e ninguém vai entender. Poxa, uma cobra de fogo que vive dentro da água, como é isso, né? Olha, voltando um pouquinho ao Saci, sobre as origens do Saci, parece que há uma pequena controvérsia. Ele seria de origem negra ou seria de origem indígena, né? O Olívio Jacupé, da etnia Guarani, ele escreveu um livro sobre isso. Veja a explicação que ele dá, eu queria depois que vocês comentassem. Existem 2 Saci hoje no Brasil. Um seria o neguinho de uma perna e o outro o Saci indígena. Só que o problema é que a história está, na verdade, muito mal contada, porque inverteu-se a história do Saci. Então, por exemplo, na época da escravidão, os negros, eles amarravam o rabo do cavalo, quebravam as coisas. Então era uma forma deles vingar contra o senhor de engenho, porque ninguém queria ser escravo. E os senhores de engenho, quando era no outro dia, eles iam tentar castigar os negros. E os negros falavam que não era eles que fizeram aquilo. Quem fez, na verdade, foi o neguinho de uma perna. Então o que acontece? Esse neguinho de uma perna é o protetor da floresta na África. É uma entidade. E nisso, chegando aqui, os negros também vão ver as histórias indígenas. E na história Guarani tem um personagem chamado Jati Jaterê, que é o protetor da floresta. Os negros pegam o nome indígena, que é o personagem, que chama Jati Jaterê. E daí joga o Jati Jaterê no nome do personagem deles, que foi uma forma deles proteger o nome, porque os negros sofriam muito também na época da escravidão. Então eles não podiam fazer nada porque era castigado. Então, uma forma de proteger, eles pegam o nome indígena e jogam para cá. E esse Jati Jaterê, as pessoas não conseguem pronunciar direito. Então, no lugar de falar Jati, as pessoas foram trocando a palavra e a palavra virou Saci. Então, por isso que fala errado no Brasil. Então, se você for na África ou em qualquer língua indígena do Brasil, você nunca encontrará essa palavra Saci. E a palavra Jaterê, houve outro erro também. Então, no lugar de se falar Jaterê, as pessoas foram pronunciando e pronunciou errado uma palavra que existe no Guarani. Então, a palavra Jaterê virou Pererê. Esta que é a miscigenação da cultura brasileira, né, Márcia? Sincretismo total. Sincretismo né? total. E ele está correto, o que ele diz é isso mesmo, ele está coberto de razão, e os negros se apropriaram desse mito indígena, né, para esse uso todo que ele colocou aí, e o Saci perdeu uma perna, que tem um pouco a ver, pelo menos a minha teoria, é com essa falta de liberdade, porque um homem sem a liberdade não é um homem inteiro, não é um homem íntegro, certo? Falta-lhe uma perna. Mesmo assim, o Saci é ágil, veloz, ninguém consegue pegar o Saci, como os negros também resistiam. Eles jogavam capoeira, ali sob aquele julgo terrível dos senhores, né, escravocratas, eles resistiam. Então, o Saci é um símbolo de resistência. Mas o Saci indígena, ele já vem, ele indígena, ele já vem sem uma perna. Ele já vem, o que eu tenho lido do século... Câmara Cascudo. Anterior à Câmara Cascudo, bom, lógico, que ele seria um índiozinho tapuio com uma perna seca.
Então, assim, o Couto de Magalhães fala isso, outros falam isso já no século 1800 e pouco eles falam isso. E tem outra confusão maior ainda, não é só isso que ele está colocando, são dos pássaros. Essa metamorfose dos pássaros, do próprio pássaro saci, que quando se vê, eles são unípedes, eles descansam. Então, já vem anterior a isso. Então, assim, a confusão é muito maior do que ele está colocando. O que ele está falando, evidente, é certo do ponto de vista dele, correto. Agora, do outro ponto de vista, da formação mesmo do Saci, a gente não sabe, ele também não sabe. Mas aí tem uma coisa, que a teoria que eu conheço, que eu aceito mais, é que é uma coisa ligada à questão do domínio colonizador. Que uma das principais coisas que os europeus entenderam, tanto espanhóis como os portugueses e ingleses, todo mundo, é que para dominar um povo, a melhor coisa que tem é você destruir a cultura deles. Então, aqui, eles transformaram toda a mitologia indígena em demônios. O Saci virou demônio, o Curupira virou demônio, o principal deus lá, que é o Jurupari, o principal deus colonizador da cultura indígena do Brasil e da América Central, era um deus civilizador que criava regras de comportamento, virou assim um demônio dos índios. Você olha no dicionário, está lá, demônio dos índios, Jurupari, não é nada disso. O próprio Anhangá, né? O Anhangá, se você ver a tradução do Anhangá no dicionário, está lá escrito diabo. É Anhanguera, diabo velho. E não é. Anhangá não existia diabo aqui, como que virou diabo? Então, inclusive tem cheiro de enxofre, né? O Saci antigo tem cheiro de enxofre. Você vai falar que o Saci tinha cheiro de enxofre, tudo. Então, aí aconteceu o seguinte... Demonizaram. E para transformar mais, para piorar a coisa, para criar mais preconceito, transformaram ele em negro. O colonizador, porque tinha preconceito contra o negro. Só que as negras, principalmente, aceitaram muito bem isso, e para elas foi ótimo. Aí tem esse lado que ele falou, que é muito bom, porque, por exemplo, uma negra podia ser castigada, a escrava que fazia comida, se ela errasse no sal, podia levar um baita castigo. Então, o que ela falava? Não, foi o Saci que passou aqui e jogou sal na panela. Então, tem a revolta, a rebelião na favela. Quem começou? O Saci. Tal. E o Moser, e até hoje a gente que é escritor, né, quando tem muito essa coisa, o livro é revisado milhares e milhares de vezes. Mas sempre tem. Sempre tem. Você chega da gráfica, você abre uma página, tem um errinho ali. É coisa do Saci. Monteiro Lobato falava isso, deu um Saci aqui, ó. Sim. Muito bem, mais um intervalinho, o Ver TV volta em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre essa presença do Saci, do Halloween na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que debate hoje essa relação entre o Dia das Bruxas, o Halloween e o folclore brasileiro. Eu estava reparando aqui no intervalo que o Moza está com uma camisa bastante significativa. Está escrito lá, é isso? Halloween, só se for com carne seca. É gostoso com carne seca? Oh, delícia. Essa camiseta foi criada, aliás, esse desenho foi criado pelo OI para fazer na primeira festa do Saci, em 2003, em São Luís do Paraitinga. Então, a gente queria criar um símbolo de mostrar uma diferença em relação ao Halloween. Então, a festa do Saci, a gente aproveita a abóbora, aliás, a abóbora, no Halloween original celta, não existia esse tipo de coisa, foi coisa dos Estados Unidos também. Que põe uma vela dentro da abóbora, né? É isso. Aqui, então, no Brasil, a gente quer aproveitar a abóbora de uma forma legal, que a abóbora com carne seca é uma delícia. Então, em São Luís do Paraitinga, nessa festa, nesse dia, todos os restaurantes da cidade serviram abóbora com carne seca. Ah, é o prato da festa. O prato da festa. Comendo a abóbora, comendo o Halloween, devorando o Halloween. Como é que é? E a bruxa com medo aqui, a abóbora do Halloween com medo do Saci aqui. Com medo do Saci. Ou seja, devorando o Halloween, nessa coisa antropofágica. Saci devorando o Halloween. Muito bem. Eu queria colocar mais um livro aqui da coleção de vocês, do Moser e do Oi. Esse aqui é sobre o lobisomem, a cuca, né? Isso. Cuca, e a mula sem cabeça. São mitos importados? São importados e nacionalizados, né? Passou a ser nosso, mas eles são todos de cultura europeia,
E muita gente... Portugueses? Ibérica, a maioria, assim, embora o lobisomem venha de Roma e tal, mas eles todos, quando você fala assim, mas a mula sem cabeça é importada, a gente fala mais para brincar. Eu falei, não, mas como assim, lá no sítio, sabe? Tem alguém que já ouviu falar da mula e todo mundo fala do lobisomem, todo mundo fala da cuca. São mitos que a gente, por tradição, acabaram sendo nossos, incorporados mesmo na nossa cultura. Mas vieram de Portugal. Vieram da Europa. Vieram da Península. Mas só que vieram com a população. A população que veio para cá acreditava na mula sem cabeça, na cuca. Então é diferente de uma coisa introduzida artificialmente, como o Halloween, sabe? E outra coisa, lembrando, já que estamos falando em importação de mitos, você lembrava no intervalo a importação das bruxas em Florianópolis. Como é que é essa história? Ah, sim. Aliás, as bruxas de Florianópolis comemoram dia 31 de outubro junto com a Saci. Elas não aceitam se identificar com o Halloween. Então, aconteceu o seguinte, quando se queimava bruxas na Europa... Com a Inquisição? Com a Inquisição, Portugal, em vez de queimar, ele tinha um monte de terras que ele queria colonizar. Então, começaram a colonizar os Açores. Então, as mulheres acusadas de bruxaria eram mandadas para os Açores. Aí depois, quando resolveram povoar de europeus a ilha de Santa Catarina, mandaram um monte de gente dos Açores para o Brasil. A colonização é açoriana, forte. A colonização açoriana lá é muito forte. Então, as bruxas que permaneceram lá, mantiveram a tradição, passando para as filhas e tudo mais, chegaram em Florianópolis e estão lá até hoje. Tem uma tradição de bruxaria lá muito grande e é uma bruxaria do bem, assim. Elas são moças, inclusive, existem muitas moças bonitas, inclusive, que entendem muito de benzeção, de ervas medicinais, são parteiras, elas fazem um bem enorme para a população local. Muito bem. A gente vai aprendendo aqui algumas histórias, né, dessas tradições brasileiras que permanecem, apesar de toda essa pressão internacional sobre a gente. Agora, essas questões internacionais, essa circulação de mitos, faz parte dessa presença de várias culturas ao mesmo tempo em vários países. Isso tem muito a ver com a globalização, com as novas tecnologias de comunicação. Quer dizer, as fronteiras culturais estão cada vez menos rígidas, né? Mitos e tradições, eles rompem com essas fronteiras, como é o caso mesmo do Halloween. Nós ouvimos a historiadora Carmen Lúcia de Azevedo, que fala sobre esse momento da nossa história. Vamos ouvi-la. Nunca fomos tantos no mundo, nunca fomos tão diversos e se reconhecendo diversidades, mas ao mesmo tempo a força toda e o poder da cultura está sempre caminhando para a criação de um modelo único. Tanto que por isso que você acaba importando mitos e crenças e coisas que vêm do movimento geral da cultura ocidental, universal. E o mais forte entra e dominando, entendeu? Antigamente, por exemplo, no tempo do Lobato e do Mário de Andrade, que é onde você está discutindo nacionalidade, está discutindo tipo, você está discutindo nações e brigas de nações. Hoje você já está além disso. A questão já não está, eu acho que já não está mais nacional. Vai deixar de ser cada vez mais, porque, sei lá, o volume das coisas está em outra escala. Entendeu? E daqui a pouco, eu suponho até que a escala vai virar planetária. Entendeu? Já não tem mais, as fronteiras estão se aproximando de um lado e de outro lado, com isso você perde a diversidade, porque, por exemplo, um exemplo, às vezes na área da culinária você vê isso, os padrões de comida que se gostava. Antigamente, cada lugar vivia um tipo de comida diferente, porque ele nem sabia que existiam outros, porque ele não tinha contato. Hoje você tem contato, então você começa a misturar, né? O de fora entra no de dentro e vai, às vezes substitui, simplesmente o de dentro some, às vezes compõe. Mas de qualquer maneira, o antigo vai morrendo e vai nascendo um novo, que é a mistura desses todos. E a tendência, daqui a pouco, é juntar tudo numa coisa só. Márcia, queria ouvi-la.
ouvi-los os três? Bom, enfim, sempre houve essa interpenetração cultural, né? A gente colocou aqui que, enfim, a gente traz mitos de fora, como eu disse, né? E nacionaliza esses mitos. Sempre houve esse caldo de cultura, assim, essa troca muito intensa. Agora, hoje, há uma, realmente, hegemonia econômica. Então, se os Estados Unidos exporta esses enlatados e as suas tradições, não é simplesmente... ou seja, é uma coisa muito mais profunda, porque, no fundo, ele quer exercer uma dominação econômica, ele quer vender os produtos dele, não é outra ideia, né? Então, por isso que é importante a televisão colaborar no sentido da gente resgatar mesmo esse nosso riquíssimo folclore. A gente ouviu aqui essas histórias maravilhosas aí das bruxas de Santa Catarina, eu conheci alguma coisa, mas é encantador, é realmente fascinante. E a televisão precisava realmente ter um papel mais atuante nesse sentido, de dar um suporte maior. Você sabe que a televisão, nós já fizemos programas aqui, sobre programas infantis feitos aqui no Brasil, que estão correndo o mundo, né? Programas muito bons, mas que, pelo que eu saiba, não levam ainda, não tem como conteúdo essas questões que vocês estão levantando aqui, essas questões do folclore e dos mitos brasileiros e dessa nossa tradição brasileira, né? Eu acho que esses conteúdos precisam ser levados também para o mundo através da televisão. Eu acho que é isso que você está defendendo. Através da televisão. Como eu falei, a gente quer ver lá o Saci de mão dada com Mickey Mouse, então na Disney World. Dando uma rasteira. Dando uma rasteira, de preferência. É bem difícil com a perna só, mas... Ele é capaz disso, não tenho dúvida. Sobre isso, né? Não, então, na televisão a gente não está vendo isso. Agora, fora da televisão, assim, eu tenho visto iniciativas fantásticas em relação a isso, né? Eu tenho participado de um grupo que está fazendo um jogo, que é o Batalha de Mitos, né? É um trade card game. Isso é fantástico, porque no mundo inteiro, o Brasil é um dos maiores importadores de games. É verdade. E game, hoje em dia, é um dos maiores, potencialmente dizendo assim, um dos maiores, tá ultrapassando cinema e televisão em termos de volume de grana, os games. Então, assim, o que está acontecendo? Nós estamos produzindo um game, que é o Batalha de Mitos, tem uma outra turma fazendo guerreiros folclóricos, todos eles usando os mitos. Nós acabamos de ver várias iniciativas onde esse conteúdo nosso está sendo utilizado. E por quem? Por jovens, fora eu ali, o mais velho da turma tem 27 anos, o mais novo tem 16. Usando esse tema. Então, assim, é uma coisa que não está tão perdida assim. E eles adoram, né, essa tecnologia. Adoram e dominam bem essa tecnologia. A resposta é muito grande. Eles estão encantados com o que eles estão descobrindo, o que eles estão pesquisando. A minha participação lá não é nos games, que eu não entendo nada, mas é de conteúdo, né? Eu tenho trocado essas ideias com eles e eles querem falar assim, nós queremos falar dos mitos, mas do nosso jeito. Isso é fantástico. Porque o jeito deles verem realmente é diferente do nosso, mas o conteúdo fortemente, não nacionalista, nacional, visto de dentro e não de fora, né? Como nós estamos vendo isso e como nós vamos realizar esses jogos. Muito bem. Moza, a festa desse ano já foi, mas eu queria que você falasse um pouco da festa de São Luís e também de outras que existem no Brasil, para que as pessoas que estão vendo aqui o programa, né, possam, talvez, no ano que vem, participarem também desses momentos. Quer dizer, eu acho que essa questão não fica reduzida a um dia apenas, mas é um dia significativo e precisa ser lembrado. É uma coisa que é muito interessante, um princípio que a gente tem sempre nessa festa é de não cobrar nada pelas atividades. As festas em São Luís são em praça pública, com músicas maravilhosas, grupos de bailados, oficinas de artesanato como máscara, bonecos de argila, desenho. Sempre a gente faz uma atividade cultural, assim, tipo, esse ano teve, por exemplo, seminário sobre a cultura caipira, que a gente valoriza muito a cultura caipira. Tem brincadeiras infantis, contação de causos, passeio ciclístico de bicicleta. Mas com as duas pernas, né? Pedalando com a perna só. Alguns pedalam com a perna só, mas você tem uma força danada. E tem também uma saciata que a gente faz sempre. Agora, cada lugar faz de acordo com as suas
características locais. E, aliás, a gente defende muito também, em alguns lugares, se associar com outros mitos. Por exemplo, no Ceará, o mito mais popular lá é o caipora, que lá eles chamam de a caipora, no feminino. Em Roraima tem o curupira e tem o macunaíma, que virou macunaíma, né? No Acre tem o mapinguari. Então, se associar o saci e o mapinguari. Por isso que a gente chama o saci e seus amigos. E fazer coisas da cultura local. A gente defende, assim... Não gostamos de colocar música brega, por exemplo, a gente coloca música de alta qualidade, dança, tudo. Mas é uma coisa essencial, é a alegria e também atividade cultural no meio. Márcia, voltando um pouquinho aí ao Monteiro Lobato, que é a sua especialidade e tudo, como é que você vê essa contribuição que o Monteiro Lobato deu e que a televisão, nesse ponto, foi altamente positiva? Na medida em que nós tivemos já várias versões do sítio do Pica-Pau Amarelo. É? Né? Então, o Lobato se inspirou um pouco ali, pesquisou no Câmara Cascudo, em outras referências, e fez um livro sobre o Saci e trouxe esse mito para o dia a dia das crianças daquela época, e hoje em dia também a gente pode recorrer ao Monteiro Lobato. Então, ele teve uma importância fundamental para crianças e para adultos também, porque a partir dessa visita que eu contei aí ao Jardim da Luz e essa revolta, ele resolveu fazer um inquérito sobre o Saci, ou seja, ele fez em 1917, no Estadinho, que era a versão vespertina do Estadão, assim, você já viu o Saci na região que você está? Descreva o Saci. E choveram tantas cartas do país inteiro que ele resolveu publicar um livro. Chama um Inquérito sobre o Saci. Onde existe, inclusive, uma carta do próprio Saci dizendo, olha, tudo isso que vocês disseram aí é besteira. Eu sou assim, assado, acontece isso e aquilo outro. Então, foi o primeiro livro do Monteiro Lobato, não assinado, porque era um livro do próprio Saci. Quer dizer, nós temos histórias ricas, né? Riquíssimas. Que a televisão tem a necessidade e o dever de disseminar pelo país todo. Imagina se o pessoal passasse a produzir desenhos animados disso aqui, com histórias disso aí tudo, seria maravilhoso. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a colaboração, as informações que vocês trouxeram. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar conosco para conversar sobre esse programa, entrar aqui nessa conversa através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E todas essas entrevistas que nós mostramos aqui estão na íntegra no nosso site. Nós estamos encerrando o programa Ver TV, mas hoje de uma forma um pouco diferente, mostrando um trecho do documentário Somos Todos Sacis. Ele foi produzido pelo Rudá de Andrade e Silvio Amaral e realizado pela Confraria Produções em 2010. Eu encerro o programa agradecendo mais uma vez a participação de todos com um trecho deste documentário. Viva Iaiá, viva Ioiô, viva Nossa Senhora, cativeiro se acabou. Viva Iaiá. Quando você está estralando pipoca, o Saci senta na tampa da panela e vai rezando, Quando ele reza bastante, fica cheio de piruá. Cada grãozinho de milho que ele reza vira piruá, não estrala. É um personagem que está sempre ligado às histórias das cozinhas, ligado às cozinheiras, ligado às mucamas da casa, ligado aos moleques das fazendas. Ele, digamos, de alguma forma, ele é direto ou indiretamente um companheiro de brinquedo dos moleques. Ele está sempre no meio dos cavalos, na beira dos rios, caçando passarinho. Então, acho que o Saci, para nós brasileiros, ele representa de alguma forma aquilo que de mais puro nós temos, não só na tradição indígena, mas, sobretudo, na oralidade do povo brasileiro. E daí, lá em casa era uma casa grande e a mamãe fazia café com aqueles bolinhos de fornalha. Era comum os vizinhos se visitarem. Você reunia um vizinho, ia visitar outro lá, a distância de 4 ou 5 quilômetros de distância à noite, uma noite de luar de preferência. E lá, chegavam lá, estouravam pipoca, faziam paçoca de amendoim e contavam os seus causos também. Não é, punha
um caco de brasa, não tinha nem luz, no meio da cozinha, da sala, e reunia, tomava um cafezinho, tomava um quentão, contava história. Tinha criança ficava tudo ali, tudo escutando o caos, pergunta, tirava um tempo também para fazer pergunta, uma a outra, cada um fazia uma pergunta. E eram essas coisas que animava. Que o fogo também fazia parte da história, porque ali naquele brasido, né, a gente colocava umas batatas doces, enchia de batata doce ali, e o café também tinha que estar sempre quente ali, né? Então ali ia contando história, café, e daqui a pouco tirava a batata do fogo, partia ela, né, comia, colocava outra. E sempre aquele brasito tinha uma ninhada de batata lá dentro. Lá. Isso é o máximo até as 10 horas da noite. Meia-noite chamava-se Horas Mortas. Não tinha nem homem, nada para rua. E assim eu fui aprendendo as histórias, né? Aprendendo com meu pai, com meus irmãos, aqueles mais velhos, né? Essas pessoas antigas que moravam aqui em São Luís, muitas pessoas antigas que moravam aqui, né? Então a gente ia na casa deles para contar história, porque não havia televisão aqui esse tempo, né? Agora depois que começou a haver televisão, daí acabou as histórias. Daí começou, né? Tudo moderno.